geométricos, ou seja, a capacidade que você pode colocar em um determinado sólido, certo? Essa é a referência da nossa aula de hoje. Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Mentalbox e também dê um toque lá no sininho das novas notificações, certo? Então vamos aprender hoje como a gente vai colocar algo no sólido geométrico, ou seja, o volume que você coloca no sólido geométrico, certo? Então, o volume de um sólido geométrico é a medida do espaço ocupado por ele. A unidade fundamental do volume padrão é o metro cúbico. Então, se você constrói, por exemplo, uma piscina e você, por exemplo, você observa que o formato da piscina, né, em forma 3D, você vai ver que será um solo geométrico, um bloco retangular, né? Então, se você vai construir a piscina, você tem que saber quantos metros cúbicos de água vão caber dentro da sua piscina que você deseja construir. Então, essa é a principal ideia que a gente vai aprender hoje, certo? Então, a unidade padrão que se usa é o metro cúbico. Unidade de medida de volume. Além do metro cúbico, existem outras unidades de medida padronizadas para expressar o volume, como a gente vai ver aqui, né? A unidade fundamental aqui de medida de volume do solo geométrico é o metro cúbico. Então, a unidade fundamental é o metro cúbico. Só que existem outras medidas um pouco maiores do que o metro cúbico e outras menores do que o metro cúbico. Então, as maiores são chamadas múltiplos das unidades de medida de volume, né? Do metro cúbico, então são os múltiplos. E tem as menores, que são os submúltiplos. Então, as maiores é quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E aqui a gente tem, né, a simbologia, como você vai abreviar, a sigla, então, km cúbico, né, quilômetro cúbico, HM, DAM, metro cúbico, M, né, DM, CM e MM. A gente sabe que sempre está relacionado ao metro cúbico, que é a unidade fundamental. Então, 1 quilômetro cúbico tem 1000 metros cúbicos. Um hectômetro vai ter 100. E o decâmetro 10. E o metro cúbico é óbvio que vai ser a cada metro cúbico, né? Se você está relacionando aos submúltiplos, você vai ver que um decímetro cúbico, então vai ser 0,1 de metro cúbico. O centímetro, 0,01, né, metro cúbico. E o milímetro, 0,001. Você observou o seguinte, que vai de 1000 a 1 se ele for múltiplo. E vai ao contrário, né? Uma casa, duas casas, três casas, de 1000 ao contrário, se for o submúltiplo, sempre com números decimais. As unidades mais utilizadas para expressar volume, além do metro cúbico, são o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Essas são algumas unidades que são usuais, né? Que a gente usa na nossa sociedade. Né? Como, por exemplo, você observa, se você for construir a sua piscina, você vai colocar quantos centímetros cúbicos ou quantos metros cúbicos você vai colocar de água lá. Então, transformando 30.000 centímetros cúbicos em decímetro cúbico. Você vai observar o seguinte, vai ter o metro cúbico, a unidade fundamental, e depois dele vai ter os múltiplos. Você observa o seguinte, que ele é centímetro cúbico, centímetro cúbico. Outra coisa, como é cúbico, cada unidade vai ser repartida em 3. Ou seja, quando você estudar, por exemplo, a unidade de medida de comprimento, você vai ter uma unidade só em cada uma, né? Como ele é, por exemplo, quando for metro, a unidade fundamental de comprimento é 1 metro. E vai ter, em outro momento, você vai usar 1 metro quadrado. Então, você já vai dividir esse metro, a unidade, em 2.
e aqui é cúbico, você vai dividir essa unidade em 3. Então, cada unidade vai ser repartida em 3, porque é cúbico. Então, 30.000 centímetros cúbicos vai sair aqui das unidades do centímetro e vai voltar para o decímetro cúbico. Como você vai ver aí, como da direita para a esquerda, cada unidade representa 1 dividido por 1.000. Devemos dividir, né? 30.000 centímetros por 1.000. Então, quando você faz isso, você obtém 30 decímetros cúbicos. Quantos centímetros cúbicos há em 1/2 de metro cúbico? Ou seja, meio metro cúbico, né? Que é a metade, 1 dividido para 2, então vai ser meio metro cúbico. Como da esquerda para a direita, cada unidade representa 1.000 vezes a unidade. Seguinte, multiplicamos 1/2 por 1.000, 1.000 vezes 1.000, então vai dar, né? Então, dividir 1 para 2 vai ser meio metro cúbico vezes 1.000 centímetros cúbicos, vai dar exatamente esse valor. O valor real não é o mais importante para nós aqui. O mais importante é você entender o processo, como é feito a situação. Porque em outro momento você vai usar outros valores, então o como proceder que você deverá entender. Então, o que você vai fazer? Como eu diz aqui, né, da esquerda para a direita, cada unidade representa 1.000 vezes a unidade seguinte. Então, só basta que você multiplique 1.000 vezes 1.000, né, vai dar o valor. No nosso caso, é 0,5, ou seja, 1 metro dividido para 2 vai dar meio metro cúbico. Dividido ao valor que você encontrou, você saberá o seu valor real. Agora a gente vai trabalhar diretamente com as figuras, né, dos sólidos geométricos. Por exemplo, o cubo. O cubo é um sólido cujas dimensões têm medidas iguais. Então você observa o seguinte: o quadrado. O quadrado, por ser uma figura plana, você vai ver apenas a primeira face e você vai ver, por exemplo, se um lado é 2 centímetros, o outro lado também é 2 centímetros. Então, para você saber quanto o espaço tem, basta que você multiplique, né, a área, no caso, você multiplica lado vezes lado, ou seja, 2 vezes 2 vai ser 4 metros quadrados, né? Se for medida aqui de área aqui nesse espaço. Como a gente está falando aqui do cubo, então a gente vai ver as outras faces, ou seja, o espaço que vai existir dentro da figura, né? E como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai pegar a base vezes o lado e vezes a altura, né? São 3 dimensões, então são 3 multiplicações. Então o cubo é um sólido cujas dimensões têm as mesmas medidas. Por exemplo, se aqui é A, o outro lado é A e a altura também será A, certo? Então as 3 dimensões do cubo são dadas pelas dimensões de suas arestas. Então essa aresta e a outra aresta, né, que é a distância de um ponto ou de um vértice a outro, é o que você chama de aresta. Então, o volume V do cubo, né, o volume V é o volume igual a vezes A vezes A. A vezes A vezes A, então vai ser A elevado ao cubo, ou seja, a terceira potência. Essa é a forma de você calcular o volume aqui do cubo. Agora a gente vai conhecer o bloco retangular. É também chamado de paralelepípedo. Nele, suas bases e faces laterais são retangulares. Então, se você observa, né, as bases dele, uma base, outra base e a outra altura. Então, vai ser, como ele é um bloco retangular, as dimensões serão diferentes. Então, A vezes B vezes C, o volume igual a A vezes B vezes C, ou seja, a primeira medida ou vezes a segunda medida vezes a terceira medida. Essa é a forma de você calcular o volume aí do bloco retangular, ou conhecido paralelepípedo. O volume do cilindro. Então, a característica do cilindro é ele não ser totalmente com suas bases retas, né? Então, sempre vai ter algumas delas circulares. Então, você observa o seguinte, que V de volume vai ser igual a π, que é a letra grega, vezes o tamanho do raio, que
aos dois lados vai ter arredondado a circunferência. Então, o que você vai calcular é o raio, ou seja, do centro da circunferência até o ponto que toca ao círculo, é o raio. Então, volume igual a π vezes o raio ao quadrado, que se você calcula um lado, vai ter o outro lado, ao quadrado, vezes a altura aqui, né, desse cilindro. Então, vamos agora para o nosso exemplo. Calcula o volume de um cilindro reto, cujo raio de base é 5 centímetros e a altura do cilindro é 10 centímetros. Utilizando a expressão, né, que você aprendeu ainda há pouco, que é o volume do cilindro igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, você já sabe que o valor do π é 3,14, o valor do raio, que ele diz na questão, é 5 e o valor da altura é 10. Então, a altura é 10, raio ao quadrado 5 e o π 3,14. Então, você vai fazer o quê? As operações que vai aparecer. O π você vai repetir. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, deu 25, e repete o valor da altura, que é 10. 25 vezes 10 dá 250. E você multiplica 250 vezes o valor de π, que é 3,14. Você vai obter exatamente 785 centímetros cúbicos, que é o valor que você vai colocar, ou seja, o determinado líquido que você está calculando. Unidade medida de volume é o espaço que você vai ter dentro da figura geométrica. Então, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido e até a nossa próxima.